Formatação de equações. E aí, gente, bom demais? Tomara que sim, né? Aqui, nessa videoaula, ou sei lá, nesse tutorial, eu vou começar a abordar os aspectos sobre a formatação das equações. E se você prestar atenção, o programa serve para isso, certo? Esse é o último tutorial do nosso curso introdutório. E se você teve paciência de assistir o curso até aqui, valeu demais pela companhia. Turma, eu estou usando o PowerPoint para essa parte do tutorial porque é muito chato fazer a inserção dessas caixas de texto que eu uso para poder reforçar alguma coisa, sabe? Essas para chamar a atenção de vocês. Então dá muito trabalho fazer a inserção dessas caixas no programa de edição de vídeos. É chato demais para falar a verdade. Então, por se tratar de alguns exemplos bem simples, eu vou usar o PowerPoint mesmo, beleza? Mas é só no início do tutorial, pode ficar tranquilo que a gente vai abrir o programa já já. Inclusive, a minha sugestão é que vocês abram o seu programa e que vocês sigam o meu tutorial fazendo aí no IIS aquilo que eu estou fazendo no PowerPoint aqui. E daí, se vocês prestarem atenção, a gente passou a maior parte dos tutoriais digitando coisas aqui, ó, na Equations Window, que acaba sendo nossa área de trabalho. Aqui na Equations Window, a gente declarou as variáveis, a gente criou as equações, nós introduzimos as linhas de comando e, inclusive, a gente codificou alguns programas bem simples. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui agora, eu imputei essas duas equações que elas correspondem às raízes de uma equação de segundo grau. E eu também declarei as variáveis numéricas A, B e C, atribuindo a elas esses seguintes valores aqui. E você deve ter flagrado que eu declarei os valores das variáveis numéricas todos na mesma linha, só separados por ponto e vírgula. E também você deve ter prestado atenção que eu saltei uma linha entre as equações só para ficar visualmente mais agradável. E pois é, eu já te disse que para o programa isso não faz a menor diferença. Se você salta a linha, coloca tudo na mesma linha, separado por ponto e vírgula, é uma opção sua. Enfim, quando a gente tem as equações definidas, o próximo passo é resolver o sistema de equações. Então, basta clicar aqui nesse ícone da calculadora para que a gente tenha as respostas. E quando o programa faz o cálculo para a gente, ele devolve as respostas na Solution Window. E conforme a gente está acostumado, a Solution Window é a janela na qual as respostas são retornadas para a gente. Aqui a gente consegue ver os resultados, a gente consegue fazer a formatação da maneira com a qual essas variáveis são mostradas para a gente também consegue inserir as unidades aqui, enfim, todas aquelas opções que a gente já estudou juntos nos tutoriais passados. Agora, tem uma janela que a gente já tinha usado em alguns vídeos, que é a de Formatted Equations. E como o próprio nome já diz, Formatted Equations se refere às equações formatadas. E essa janela pode ser acessada através desse botão aqui na interface do programa. Uma outra forma de você acessar essa janela é justamente utilizando o atalho do teclado, que é o F10. Esse aviso que eu estou mostrando para vocês aqui acaba aparecendo quando você passa o mouse em cima dos ícones. Uma outra maneira da gente acessar essa janela é através do menu Windows. Basta que você vá lá em Windows, escolher Formatted Equations e você vai conseguir fazer com que essa janela apareça. Nesse tutorial de agora, a gente vai abordar justamente as características desta janela. Porque desde o primeiro tutorial eu fiquei prometendo que eu iria explorar os recursos para a gente formatar as equações, vocês se lembram? Então, agora sua hora chegou. Nós vamos começar a detalhar os principais aspectos de formatação de equações que o IIS nos oferece. Então, turma, o que eu vou fazer a partir de agora é começar o detalhamento das funções dessa janela. E eu vou pegar esse conjunto de equações e variáveis que eu digitei aqui na Equations Window e vou te mostrar se você tivesse digitado essas informações no seu programa e se você tivesse apertado o F10, o que aconteceria? Perceba que essa janela vai aparecer e ela vai te proporcionar uma visualização muito interessante de todas as equações e variáveis que você introduziu no sistema. Vejam bem, se a gente comparar essa janela com a Equations Window, a Formatted Equations é uma janela que apresenta uma maneira mais amigável da gente visualizar as equações. E tem outro aspecto bem positivo. Na janela de equações formatadas, as equações são mostradas de acordo com uma notação matemática, que é a notação que a gente está acostumado a utilizar. E apesar de eu já ter explicado sobre os comentários nos tutoriais passados, nesse tutorial de agora, eu vou reforçar a correlação da janela de equações formatadas com os comentários que a gente eventualmente insere na Equations Window.
Vocês se lembram que no tutorial 3 eu ensinei a gente a fazer comentários nas janelas de equações? Pois é, naquela ocasião eu disse especificamente que os comentários são ignorados pelo processador e devem ser declarados entre aspas dupla ou entre chaves, ou os comentários têm que começar com duas barras inclinadas para a direita. E olha só, eu também te disse mais coisa. Eu falei que os comentários que forem declarados entre chaves ou iniciados com duas barras inclinadas para a direita não iriam aparecer na Formatted Equations Window. E não contente com o conteúdo, eu ainda te mostrei que o programa oferece dois níveis de comentário, o nível 1 e o nível 2. Na verdade, eu até fui um pouco infeliz, porque ao invés de usar a palavra níveis, eu devia ter usado a palavra tipos, porque é assim que o programa se refere aos diferentes comentários que existem. Então eu peço desculpas por ter usado a palavra um pouco diferente. E mesmo que eu já tenha explicado isso antes, eu faço questão de reforçar a correlação entre esses comentários que são feitos na Equations Window com aquilo que fica visível na Formatted Equations. Eu sei que eu sou repetitivo, mas é que eu já nasci assim. No caso daquele exemplo anterior que eu acabei de te mostrar, eu fechei o programa, ou na verdade comecei um novo arquivo e digitei as mesmas equações e também as mesmas variáveis, só que eu introduzi alguns comentários. Então, se vocês prestarem atenção, o exemplo é exatamente o mesmo que eu mostrei agora há pouco, com exceção dos comentários que foram declarados após as equações e as variáveis numéricas. Então, você vai perceber que na minha tela está tudo preto. Se você já tiver usado o programa antes, pode ser que ele reconheça as cores dos comentários, tá legal? Só que isso aí não tem problema nenhum. Inclusive, ressaltando aquela orientação que eu te dei no início desse tutorial, vai fazendo aí no seu programa as mesmas coisas que eu estou usando aqui no PowerPoint. Então, olha só, na equação do x1, eu fiz um comentário entre aspas para especificar que essa equação vai nos retornar a primeira raiz da equação de segundo grau. Então, você viu aí que eu utilizei aspas. E quero aproveitar para te chamar a atenção para um outro detalhe bem específico nesse comentário. Você viu que eu utilizei o recurso de escrever acento circunflexo e A? Esse recurso do acento circunflexo a gente usa normalmente para elevar uma certa potência. Então vou te mostrar daqui a pouquinho o que vai acontecer pelo fato de eu ter usado esse recurso tanto na equação quanto no comentário. Vamos ver qual vai ser o reflexo disso na Formatted Equations Window. Você vai perceber que eu fiz a mesma coisa no segundo comentário. Eu utilizei aspas no início do comentário e eu também coloquei um ponto de exclamação antes de começar o comentário. E também utilizei esse recurso do acento circunflexo e o A aqui. Agora, o comentário que está aqui na terceira linha de comando foi declarado entre chaves. O comentário que está após a variável numérica B foi declarado entre chaves e também tem um ponto de exclamação no início. O comentário que está aqui na frente da variável C foi iniciado com duas barras inclinadas para a direita. E por fim, neste último comentário, que na verdade é quase uma indagação filosófica existencial, ele foi iniciado com duas barras inclinadas para a direita e também tem um ponto de exclamação. Então o que eu quero mostrar para vocês é qual é o efeito desses comentários quando eu clicar aqui nesse ícone que vai me deixar acessar a janela de equações formatadas. Se você estiver acompanhando comigo, aperta o F10 aí no seu programa. Por causa das configurações, os comentários feitos entre aspas aparecem nessa janela. Por sua vez, os comentários que foram feitos entre chaves ou declarados com duas barras inclinadas para a direita no início não aparecem nessa janela de equações formatadas. Outra observação, os comentários que não têm o ponto de exclamação são considerados comentários do tipo 1 e eles aparecem na cor azul, apesar de eu detestar a cor, porque eu tinha configurado dessa forma. Agora, os comentários que têm ponto de exclamação são considerados pelo programa como comentários do tipo 2 e vão aparecer na cor vermelha porque eu configurei assim. Só que aí, turma, não poderia ser diferente, a gente tem uma pequena exceção. Mesmo que eu tenha colocado o ponto de exclamação na frente desse último comentário, pelo fato dele ser iniciado com duas barras inclinadas para a direita, o programa acaba reconhecendo esse comentário como sendo um comentário do tipo 1. Então, por isso é que esse último comentário aí ficou em azul na Equations Window. E aí, claro, pelo fato dele ter duas barras inclinadas para a direita, ele não aparece na Formatted Equations Window. Então, tem que prestar atenção nesse pequeno detalhe. Agora, se vocês quiserem trocar a configuração das cores
é só vocês clicarem aqui em Options, depois selecionar Preferences, e daí vai aparecer a janela de preferências, já com a aba de display selecionada pra gente. E daí nunca é demais recordar, porque essa aba tem uma série de outras abas que devem ser exploradas por vocês, porque vai aumentar a sua fluidez e o seu conhecimento técnico sobre o programa. E aí eu não aguento deixar de falar para vocês sobre essa aba aqui, que é a aba de sistema de unidades, porque ela tem um monte de recursos interessantes, e eu já falei, e vou falar de novo, que eu pretendo fazer tutoriais específicos sobre sistemas de unidades e conversão de unidades mais para frente. Agora, a gente pode perfeitamente desabilitar os comentários nessa janela ao clicar com o botão direito do mouse no comentário. Deixa eu te mostrar aqui o que vai acontecer quando você clicar com o botão direito do mouse. Por exemplo, nesse primeiro comentário aqui, vai aparecer essa caixa de diálogo aí. E basta você escolher essa opção aqui para que você consiga desabilitar que esses comentários sejam mostrados nessa janela de equações formatadas. Então, se eu selecionar o Display Comments aqui, na verdade, se eu desselecionar, somem todos os comentários, não somente esse que se clicou. E claro, se você quiser desfazer isso, é só repetir o comando e pedir para habilitar os comentários. Agora, deixa eu comentar um outro recurso interessante. Se você clicar com o botão direito do mouse em uma das variáveis, e eu vou fazer isso na variável A, o programa habilita essa opção aqui, de Jump to Equations Window. Então, se você selecionar essa opção, o IES vai literalmente pular para a Equations Window e vai te mostrar onde na linha de comandos essa variável aparece. Vamos dar uma olhada como é que ficaria se eu tivesse selecionado essa opção? Olha aí, na linha de comando onde a variável A está, que é aqui, o programa ressalta essa linha de comando. Bacana, né? E como eu te disse, o programa é bastante intuitivo. Turma, a janela de equações formatadas é particularmente útil quando a gente tem que lidar com equações que sejam extensas. Tipo, dá uma olhada nessa monstrinha aqui. Essa equação ela é tirada desse livro, chamado de Laminar Flow Forced Convection in Ducts. Esse livro foi escrito por esses dois autores aqui em 1978. Essa equação que eu estou te mostrando aqui calcula o coeficiente de atrito médio associado com o escoamento laminar. E turma, que fique bem claro, hein? Eu estudei isso daí na minha graduação, só que eu tomei como exemplo essa fórmula porque eu vi no tutorial do programa do desenvolvedor do software. E eu não quero dar a impressão que eu manjo disso, hein? Ao contrário, eu já falei, não manjo nada dessa parte. E acaba até sendo uma homenagem ao professor Gabriel Ângelo, que me estimulou a aprender o software, eu adorei, e aí resolvi estudar e fazer os tutoriais para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como usar essa fórmula, perguntem, por favor, para o professor Gabriel Ângelo, para o professor Edivaldo Ângelo, porque essa daí é a área que eles militam. Enfim, nessa equação a gente vê claramente o número de Reynolds e essa variável L elevado a essa cruzinha aqui é o comprimento adimensional do tubo. A parte interessante é que o IES tem essa e outras várias funções embutidas e que estão disponíveis para serem utilizadas ao seu bel prazer. E elas podem ser inseridas automaticamente sem que você tenha que digitar essa salsichona aí, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Digitar essa equação todinha na janela de equações. Vamos fazer uma parte aqui rapidinho. Foi interessante que eu usei a palavra bel prazer e acabei me lembrando de um jogo que eu jogava com um amigo chamado Comandos. O jogo chama Comandos, tá? Não é meu amigo que chama Comandos. E esse jogo teve diversas versões e eu costumava jogar justamente a versão que se chama Behind Enemy Lines. E se você olhar direitinho, ele era conhecido como Comandos Bell, porque é o acrônimo do nome dessa versão desse jogo. E dá uma olhada, hein? O nome é bem inspirador. Tinha um personagem muito louco nesse jogo que ele falava Finally, some action. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Finalmente um pouco de ação. E só para fazer uma homenagem a esse meu amigo aí, vou fazer a sonoplastia aqui que o personagem usava. Finally, some action. Então vou seguir essa instrução e vamos abrir esse programa já. Turma, então antes da gente partir para coisas mais elaboradas, eu quero revisar dois comandos bem simples para a gente declarar as variáveis. Na verdade, eu vou revisar um comando, que é o comando de subscrever um índice, e aí eu vou te ensinar um outro, que é o de sobrescrever um índice numa variável. Você se lembra que para exibir a potenciação, basta que a gente use o acento circunflexo. Por exemplo, vamos digitar aqui na área de trabalho, x é igual a 1, acento circunflexo a. Se a gente acionar a janela de Formatted Equations, a gente vai ver essa informação formatada na notação matemática. Muito bem, vocês lembram que nessa equação que eu te mostrei tinha um L elevado a uma cruzinha? Então vocês poderiam, por exemplo, pensar da seguinte maneira, que eu posso escrever assim, ó, L elevado a cruzinha, que na verdade eu coloquei o sinal de adição, é igual a 10, por exemplo.
Se a gente tentar verificar o que vai aparecer na janela de equações formatadas, o programa vai nos dar um erro, porque ele está interpretando essa cruzinha como um sinal de adição, porque foi isso que eu digitei o sinal de adição. Então vai dar esse erro de sintaxe, porque o programa não vai reconhecer a variável L elevada à cruzinha da forma que a gente queria. Então, tecnicamente, aqui tem duas coisas erradas. Uma é essa do caractere que eu acabei de te explicar, e a outra é que para a gente fazer o sobrescrito, a gente não deveria utilizar esse recurso do chapeuzinho aqui, que na verdade é o acento circunflexo. Para a gente usar corretamente o recurso do sobrescrito, a gente tem que usar uma barra vertical. É isso mesmo, uma barra vertical. Você sabe que caractere que é esse? Se você não se lembra, eu vou te mostrar. Olha que coisa interessante. Eu vou utilizar o recurso de pegar uma função de string que a gente já usou em videoaulas passadas, que é a função de caractere. Então eu vou acessar aqui Options, Function Info, vou clicar aqui em String Functions e é essa função aqui que nós já treinamos. Se vocês digitarem aqui na variável numérica que eu tenho que colocar o código correspondente daquela tabela ASC e I, basta que vocês digitem aqui 124, clique em Paste, pede para o programa resolver. Essa é a barra vertical. Não se esqueça, tem uma aspa simples na esquerda, uma aspa simples na direita, então a barra vertical é essa barra vertical que está mostrada aqui. Só que você não vai conseguir aproveitar essa barra vertical. Então, para você fazer a barra vertical no seu teclado, basta que você aperte o Shift da esquerda, segure e clique na barra vertical inclinada para a esquerda. Então vocês vão perceber aqui que o meu teclado está no teclado americano, e aí na hora que eu executar esses comandos de segurar o Shift esquerdo e apertar ao mesmo tempo a barra inclinada para a esquerda, eu tenho a barra vertical. E aí, para a gente ter aquele sinal de cruzinha, vocês vão escrever o plus. E vou colocar um número genérico aqui, 100, por exemplo. Deixa eu te mostrar como é que o programa reconhece quando eu aperto o F10. Olha aí, a gente consegue exatamente o efeito que a gente queria, que é fazer a variável L ter um símbolo sobrescrito. Agora, olha que coisa interessante, eu vou fechar essa janela aqui e vou fazer a mesma coisa, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V, só que ao invés de utilizar o recurso de sobrescrito, vou tentar utilizar o recurso de subscrito. E vou fazer a mesma coisa ao acionar a janela de equações formatadas. Percebe que o programa agora não mais reconhece o caractere da cruzinha, como eu chamei. Ele replica esse texto. Interessante, né? Então, agora que você sabe fazer o sobrescrito com a barra vertical, eu vou literalmente digitar aquela equação do escoamento laminar em dutos. Para a gente não gastar tempo comigo falando e digitando ao mesmo tempo, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu já vou deixar essa equação digitada na Equations Window e vou pedir para você pausar o vídeo e copiar essa equação na sua área de trabalho. Beleza? Então tá aqui. Agora, olha que coisa interessante, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou acionar o F10 e acessar a janela de equações formatadas. Legal, né? Porque a gente tem uma formatação utilizando a notação matemática que a gente está acostumado. E se você quiser ter a impressão de que está manjando de mecânica dos fluidos, vamos atribuir os seguintes valores aí, ó, para o número de Reynolds e para o comprimento adimensional do duto. Vamos pedir para o programa resolver e aí a gente tem algumas respostas. Bacana, né? Vou acionar aqui mais uma vez a janela de equações formatadas e te mostrar esse recurso que nós temos aqui no menu de Windows. Eu posso pedir para cascatear as janelas, ou posso fazer a mesma coisa, Windows, e pedir para ele empilhar essas janelas. Então vamos fazer o que eu te prometi, vamos retornar para o PowerPoint para mostrar mais algumas coisas. Eu fiz aqui para vocês uma tabela reunindo as principais formatações das variáveis no IIS. Como o programa está em inglês, as coisas que tiverem que ser escritas terão que ser escritas no idioma inglês. Por exemplo, o till que a gente usa, sabe quando a gente fala não, são, descrição? Então, em português se escreve desse jeito, T-I-L, a gente fala till. Em inglês se escreve tilde e a pronúncia correta é tilde. Mesma coisa, pra gente é o acento circunflexo. Para eles chamam de hat, que em inglês significa chapéu. Daí fica a minha sugestão para que você vá lá na sua Equations Window e digite pelo menos uma vez cada uma dessas opções para você ver qual vai ser o resultado final. Aqui eu mostro para vocês como é que você tem que fazer a digitação na sua área de trabalho, que é a janela de equações, ao passo que aqui eu estou te mostrando como é que vai aparecer na janela de equações formatadas. Então é bem legal, né? Deixe-me aproveitar o ensejo e te falar um pouquinho sobre as letras gregas aqui. Só para facilitar, eu estou te mostrando como escrever as letras gregas em inglês. Então, por exemplo, se você quiser que o epsilon esteja escrito em minúscula, basta que você digite desse jeito. Agora, se você quiser que o epsilon saia formatado na versão maiúscula da letra grega, é só você colocar todas as letras que compõem a palavra epsilon em letra maiúscula. Então, minha recomendação é que vocês testem para que vocês se familiarizem com todos esses recursos.
recursos. Deixa eu voltar mais uma vez, na verdade pela última vez para o programa. Já que a gente está de volta aqui no IIS e eu gostaria de mostrar alguns recursos adicionais, você pode usar qualquer expressão que você quiser. Só que como eu já tenho essa expressão aqui digitada e eu demorei 2 horas a fazer isso, eu vou usar essa mesma equação. Então eu vou fechar as janelas anteriores que eu havia aberto e vou me concentrar somente aqui na janela que a gente conhece como Equations Window. Se vocês tiverem uma expressão qualquer e daí vocês acionarem a janela de equações formatadas, tem um recurso bem interessante porque você pode copiar essa equação para outros aplicativos. Se você der um clique nessa equação e clicar com o botão direito do mouse, vocês vão ter 3 opções de cópia. Se você selecionar a primeira das opções, que é Copy as EES Picture, você vai colocar essa equação na área de transferência, conhecida em inglês como clipboard, com uma figura em formato Windows Metafile. E aí você pode colar no Word como um metafile. Vamos fazer isso. Vou selecionar essa opção, vou abrir o Word e clicar como Ctrl V. Agora, se você tivesse utilizado a segunda opção de cópia, que é Copy as LaTeX, você também pode colar no Word, só que a equação virá num formato que é útil para outros programas e outros aplicativos de cálculo. Vamos fazer isso? Vou selecionar essa segunda opção aqui, vou retornar para o Word, vou dar um Ctrl V e aí a cópia vem dessa maneira. E por fim, se você selecionar a equação, clicar com o botão direito do mouse e escolher a terceira das opções, que seria Copy as Math Type, você pode copiar para o Word através desse formato, e isso pode ser bastante útil. Como eu não tenho o Math Type instalado no meu computador, na hora que eu fizer isso vai dar uma mensagem de erro, quer ver? O programa me avisa que isso não é possível. Muito bem, para a gente desabilitar esse erro, basta que a gente aperte aqui em OK, volta para a tela normal. Só que aí, turma, eu quero contar um segredinho para vocês. Quando eu gravei esse vídeo originalmente, na verdade a maior parte do vídeo no dia 25 de julho, as pessoas que me ajudam fizeram a edição desse vídeo e aí hoje, no dia 29 de julho, eu fui fazer a revisão. E na hora que eu fiz a revisão, eu percebi uma coisa muito importante. Quando eu estava com vocês no PowerPoint, mostrando essa tabela, eu sugeri que vocês fizessem a digitação dessas variáveis aqui para que a gente pudesse fazer o confronto e verificar como é que elas ficariam na janela de equações formatadas. E é muito chato quando eu faço a sugestão para vocês fazerem alguma coisa e eu mesmo não executo essa sugestão, fica feio, né? E eu só percebi isso depois que eu fiz a revisão da edição. Então, vamos aproveitar, eu vou voltar para o programa e vou abrir um novo arquivo para que a gente possa fazer a constatação de como ficaria a formatação caso eu digitasse aquelas opções na Equations Window. Então, turma, eu digitei todas aquelas opções aqui, obviamente pelo fato de eu não ter salvo o arquivo anterior, o programa registra em azul tudo que eu digitar na janela de equações, mas basta que eu faça a verificação da formatação das equações para que tudo fique preto novamente. Então eu vou fazer uma breve formatação aqui só para que a gente possa visualizar melhor e de forma mais organizada todas essas opções e eu quero discutir com vocês uma a uma para que a gente possa fazer o confronto com o resultado final. Só que antes de eu fazer a opção de acionar a janela de equações formatadas, eu quero só conversar com vocês em relação a um ponto importante. Como o programa não difere letras maiúsculas e letras minúsculas para variáveis que tenham o mesmo nome, eu tive que colocar um diferenciador, que no caso aqui eu coloquei um underline 1, mas eu poderia ter colocado somente um 1 aqui, para diferenciar o delta com letras minúsculas com o delta com letras maiúsculas. Então vamos lá, eu vou acionar agora a janela de equações formatadas, elas vão aparecer aqui e eu gostaria de fazer um confronto com vocês, uma a uma, para que a gente possa entender como é que o programa pensa. Bacana? E daí, turma, na hora que eu estava fazendo esse vídeo de complementação, eu percebi uma outra coisa, porque eu sou muito detalhista. Quando a gente clica com o botão direito do mouse aqui, essa opção que aparece Jump to Equation Window, tá faltando um S aqui, porque o nome da janela oficial é Equations Window. Mas é um detalhe completamente irrelevante. E mesmo assim eu quis registrar, né? Pois bem, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então o que eu vou fazer agora é retornar para o PowerPoint para que a gente possa fazer o fechamento desse tutorial. Então, quem diria, hein? A gente chegou ao fim dessa nossa jornada extensa. Talvez vocês não se lembrem, mas a gente teve um tutorial 0, que foi o tutorial de introdução ao curso introdutório. Que maravilha, né? E também a gente teve uma bipartição do tutorial 6, porque eu o dividi em parte A e parte B. E se você quiser, você pode usar o programa para fazer a somatória e você vai descobrir que nós tivemos 9 tutoriais. Então, antes da gente fazer o encerramento, posso te mostrar alguns fatos bem interessantes?
Quero fazer um agradecimento ao professor Gabriel Ângelo pela dica, né, de ter recomendado que eu aprendesse a usar o programa. Agradecer a Roberta Cauano pelo desenho 3D que ela fez para minha aula de método dos elementos finitos e eu acabei utilizando no tutorial de variáveis numéricas. Agradecer aos editores que trabalharam arduamente nessas aulas, que foram respectivamente o William Iqueda, o Ricardo Avelar e a Érica Figueiredo. De verdade, agradeço demais aos editores por terem me ajudado e eu peço mil desculpas porque eu pedi para vocês refazerem vários detalhes, também para arrumar alguns diversos milhares de erros que eu cometi. Pra vocês terem uma ideia, eu anotei o tempo gasto envolvido para a preparação desse curso. Eu gastei 116 horas, por incrível que possa parecer. Em termos de tempo de tutorial, conforme eu mostrei para vocês no vídeo de introdução, o curso básico do desenvolvedor do software tinha 35 minutos de vídeos espaçados em 5 tutoriais. E aí, no meu caso, a gente tem 9 tutoriais e a duração de cada tutorial foi a seguinte. Então, somando a duração de cada tutorial individualmente, a gente chega num total de que meu curso básico teve essa duração. Então, se a gente sabe que eu gastei 116 horas para preparar esse curso, dá para a gente calcular a relação de quantas horas de preparação para cada hora de tutorial gravado. A gente chega na bagatela de... E eu também falei que se você quisesse velocidade maior, seria bem melhor que vocês assistissem os tutoriais do site deles. Então você pode falar qualquer coisa a meu respeito, menos que eu não te avisei, hein? Agora, você percebeu, a pegada aqui é bem diferente, né? Eu fui explicando item a item, repetindo algumas coisas. E no fim, eu só espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês, tá legal? Então é isso aí, turma. Espero revê-los em breve. Valeu demais pela atenção e pela companhia de vocês ao longo dessa longa e árdua jornada. Então eu me despeço em grande estilo com essa obra de arte aí, esperando revê-los em alguma playlist do canal AFD. Fim! Obrigado!